Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal da Escola Dominical, meu querido professor, minha querida professora. Eu sou o Fernando Luiz, presbítero desta igreja, a de Belém Comerciários, a qual nós temos o nosso pastor aqui local, o pastor Otoniel Palácio. Irmão, nós estaremos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, uma igreja cheia de amor. E nada melhor do que a gente estar estudando essa lição dentro da igreja que a gente pertence, né, irmãos? Outros sim, eu sou professor de Escola Bíblica Dominical nessa igreja. Eu convido a você que estiver assistindo esse vídeo a se inscrever no nosso canal e compartilhar este canal, irmão. Se você conhece alguém que queira aprender um pouco da palavra de Deus, eu peço para você a compartilhar este vídeo, a transmitir ele a outras pessoas. E como eu disse já, irmãos, nós estamos estudando a 5ª lição da Escola Bíblica Dominical, uma igreja cheia de amor. Eu desde já quero convidar os irmãos a abrir as vossas lições para estar acompanhando. Será os tópicos com seus subtópicos, explicando de um jeito bem simples e compreensível para cada um, para que você ministre uma excelente aula na sua escola dominical. A introdução da nossa lição, irmãos, está escrita assim, Nessa lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã e enxergar os mais necessitados e a buscar o caminho para que suas carências sejam atendidas. Essa lição, irmãos, ela é uma continuação da lição passada que a gente estudamos. Ela é um retrato de uma igreja ideal para os dias de hoje. Na lição passada, aprendemos sobre a igreja cheia do Espírito Santo. Hoje, nós vamos aprender sobre uma igreja cheia do amor de Deus. Uma igreja que tem amor uns pelos membros. E isso só pode ser realizado através do Espírito Santo. Uma igreja que tem o Espírito Santo no seu seio, que seja movimento no meio da sua igreja. Olha só, irmãos, o tópico 1 está escrito assim: o amor manifestado na comunhão cristã, tópico 1. E o seu subtópico está escrito assim: o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas refere-se à igreja como a multidão dos que criam. Interessante que o versículo da leitura bíblica em classe está escrito assim: era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então, este versículo, ele está nos dois últimos subtópicos desse primeiro tópico, meu querido irmão. O interessante que você tem que observar é que a igreja começou ali em Atos capítulo 4, ali na hora do momento do Pentecoste, naquele momento que houve o Pentecoste, começou com 120 irmãos e a igreja começou a tomar uma proporção grande, ela começou a se desenvolver de uma forma que Deus já tinha proporcionado isso, de uma forma que Ele já tinha falado: sedes minhas testemunhas, ide por toda Samaria e pelo mundo, anunciando o Evangelho. Então a igreja ela está debaixo de uma palavra do Senhor Jesus Cristo e de uma ordem que Ele deu. Então agora a gente vê nesse relato de Lucas a igreja tomando uma proporção maior. Os outros tópicos que vai falar, os desafios do crescimento da igreja e a vida interior da igreja, isso aqui vai nos mostrando que havia dentro desta igreja aqui de Atos uma comunhão entre os irmãos, a ponto deles dizerem que nada era deles e eles tinham um bem comum entre eles. Eles dividiam as coisas, eles vendiam seus bens para manter a ordem da igreja. E essa igreja ela cresceu debaixo disso. Uma das coisas lindas que a lição vem trazendo, que esta igreja ela tinha uma comunhão do que está a lei do Antigo Testamento, Deuteronômio 6, lá no versículo 5, que diz: amarás a teu Deus de todo o teu entendimento. Então aqui os irmãos tinham esse entendimento de amar a Deus, de viver na presença dele, mas também de amar o próximo, de servir ao próximo. Então essa igreja ela é ideal,
ela aponta para os nossos dias, ela é contemporânea, tá? É a igreja de hoje, para ela viver, para ela continuar crescendo, ela tem que ter isso, esse fundamento dentro dela. Então, irmãos, aí ó, o desafio do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores, como essa igreja que até há pouco tempo não passava de um pequeno número, foi o que eu falei para os irmãos, eram 120 pessoas, tomou proporções gigantescas. Hoje a igreja ela está por todo o mundo com seus desafios, mas o importante é que o Espírito Santo está dentro da igreja e a igreja ela está sendo mantida pela palavra do Senhor. Então todo lugar que tiver uma igreja, ali tem que ter a palavra de Deus, ali vai ter que ter algo parte da parte social da igreja, para que ela possa se desenvolver. Uma vida interior, que ela está escrita aqui também, a expressão era um coração e alma, mostra a igreja em sua essência, revelando a sua unidade interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, mas só que também dentro da igreja. Irmãos, para fazer um coração generoso, um coração para servir as pessoas, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. É só o Espírito Santo que pode transformar aquela vida daquele homem que tem um coração que não é disposto a servir, que não é um coração que não está disposto a ser doador, e ele transforma essa vida para que a pessoa possa ser doador, reconhecer a necessidade no próximo. Então essa igreja ela tinha algo dentro dela, que é o que está no versículo, né? E ninguém dizia coisa alguma do que possuía, e era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então, Lucas, ele está narrando algo que ele deve ter visto, que ele observou, que ele estava dizendo, ele falou assim, olha, todos os irmãos ali, daquela época, daquele momento, eles não diziam, isso aqui não é meu. Então, eles vendiam para poder ajudar, para ser solidário. E, irmãos, temos que entender que não é vendiam tudo, tá? Eles se desfaziam dos seus bens. Não é isso que o texto está dizendo. Ele desfazia de algo para socorrer o irmão. Se você tem condição, irmãos, uma igreja vitoriosa, uma igreja que vence, ela tem que ter disposição para servir. Tem até uma frase que fala assim, que se a fé não atingir o seu bolso, é uma fé morta. Em que sentido é isso, meu querido? Que você tem que entender, irmãos, que a fé que você tem em Jesus Cristo, que Ele proporcionou algo para a sua vida, você também tem que ter esta fé para servir ao próximo. Você tem que ter uma condição de estar ajudando alguém, para que essa pessoa também possa ter a mesma qualidade de vida que você tem. A igreja de Jesus Cristo, ela proporciona isso para as pessoas. O tópico 2, ele vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. O amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito Santo. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então a gente volta lá na leitura da bíblica em classe. E era um coração e a alma. Então todos estavam envolvidos na palavra de Deus, todos estavam com anseio pela palavra de Deus. E os apóstolos, no versículo 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O que é dar testemunho com grande poder, irmãos? É ter a presença do Espírito Santo. A parte filantrópica dessa igreja, a parte social dessa igreja, não ofuscou a palavra de Deus. Elas andavam juntas. A gente olha isso no texto dessa lição, que a igreja aqui, ela estava caminhando junto. Ela tinha tanto área social quanto o poder da palavra do Espírito Santo. A igreja
com amor e graça, ela prega a verdade, ela anuncia a palavra do reino, mas também ela é socorro para as pessoas. E é o que os apóstolos faziam isso. A ação social não ofuscou o evangelho, a ação social não cobriu o evangelho, ele não esteve por cima, mas os dois andaram junto na hora da ministração, na hora de cada coisa acontecer dentro da casa de Deus. A graça como favor imerecido. Há outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto. Em todos eles havia abundância de graça. Lá no versículo 33, os irmãos vão encontrar isso. E em todos havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é militante e triunfante, irmãos. Ela tem que ter a palavra de Deus, ela tem que ter o poder de Deus, ela tem que ter cura dentro da igreja, mas também ela tem que ter ação social. E isso faz com que a igreja seja uma igreja verdadeira, uma igreja sólida, uma igreja que tenha a palavra de Deus. Sem isso, nós podemos ir à falência sem a ajuda do Espírito Santo, sem fazer algo verdadeiro diante de Deus. O tópico 3, irmãos, o tópico 3 está escrito assim: a manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajudar o desequilíbrio entre elas. A igreja aqui de Atos, nessa lição, ela trouxe um panorama totalmente diferente para aquela época. Só o Espírito Santo podia fazer isso. Num tempo em que o governo romano dominava a Judéia e o mundo naquela época, numa época, irmãos, em que ricos, os que tinham propriedade, faziam diferença daqueles que não tinham. O que essa igreja proporcionou nesse momento com o Espírito Santo? Equidade. Aonde tem o Espírito Santo, aonde chega a igreja, se iguala a posição social. Aqui dentro não existe aquele que é mais ou aquele que é menos. Aqui dentro da igreja todos são iguais perante Deus e todos necessitamos da ajuda de Deus. O rico precisa da ajuda de Deus para a vida dele, o pobre precisa da ajuda de Deus para a vida dele, e ambos precisam um ajudar o outro dentro da casa de Deus, como numa vida social. Aí continuando, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a prosperidade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Olha só que interessante, irmãos. A igreja em Jerusalém, ela vivia e observava o que cada irmão estava necessitando, qual que era a real necessidade dele. Assim a igreja também tem que, neste momento, nesse século, nos dias de hoje, ela também tem que olhar a necessidade de cada irmão e socorrê-lo nessa necessidade, para acudir, para não deixar passar a necessidade. O profeta Isaías e o profeta Amós, eles denunciavam os ricos da época deles, porque eles falavam, o profeta Isaías falava assim: ai de vós ricos, que exploram o pobre, vocês que usurpam o direito do pobre. A igreja não, a igreja veio para extinguir esse mal. A igreja está para tirar este mal de entre meio do povo. A igreja está aqui hoje para trabalhar, para manter a unidade. Porque, irmãos, também a gente tem que entender algo, que em um dia o Senhor Jesus Cristo vai tirar esse povo santo da face da terra, e lá junto com ele vai estar o rico, vai estar o pobre, mas vai ter um povo diante de Jesus Cristo lá nas mansões celestiais, um povo, um que ajudou o outro e vice-versa, e como Deus tem ajudado a igreja.
Então é um compartilhamento, a gente tem que ajudar o nosso próximo. Um exemplo da voluntariedade, Lucas destaca que os que possuiu herdades ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Olha só, irmãos, aqui é outra observação que a gente tem que ter. Eles traziam de confiança e colocavam aos pés dos apóstolos. Então eles tinham confiança na pessoa aonde eles estavam depositando o dinheiro. Eles tinham confiança que aquilo chegaria e seria ajuda para as pessoas necessitadas. Hoje, irmãos, temos que ter o mesmo pensamento. Olha, meu querido irmão, meu querido pastor, todo recurso que chegar, você vai acode aquelas pessoas que precisam e Deus vai fazer prosperar mais. E outro sim, uma igreja que valoriza os seus membros que colaboram com a igreja. Porque aqui ó, na lição vai estar dizendo aqui, ó, lá do versículo 36 a seguir. Então José, cogminado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, meu querido irmão, nós temos que observar aqui algo importante. Primeiro, esse homem, o Barnabé, ele confiou nos apóstolos daquele momento e entregou o dinheiro aos pés dele, para que fosse uma ajuda para os necessitados. E outro sim, a igreja tem que valorizar, como eu disse, os irmãos que colaboram com a igreja. Porque este Barnabé que aparece aqui é o mesmo Barnabé que lá em Atos capítulo 9 vai trazer o apóstolo Paulo perante Pedro, perante a igreja de Jerusalém. O perseguidor que se converte a Jesus Cristo, ele não consegue chegar na igreja. Então este é o Barnabé que aparece lá na frente em Atos, trazendo Paulo para conhecer os apóstolos, para começar a fazer parte da igreja. E outro sim, é este Barnabé que vai com Paulo na missão de fundar igrejas ao redor do mundo. E é Barnabé também que vai ajudar a Paulo a trazer uma oferta para ajudar os irmãos da Judéia. Então, quando você estiver lendo o Atos dos Apóstolos, você vai ver que este homem, ele ajudou a igreja neste momento, ele foi separado para o ministério, ele foi com Paulo, foi ele que apresentou Paulo à igreja, foi ele que foi com Paulo por toda a primeira viagem, a segunda viagem do apóstolo Paulo, que fundou a igreja, construiu a igreja e depois ele ainda voltou com uma oferta para ajudar estes irmãos da onde ele saiu. Então, uma igreja firmada, uma igreja forte, ela prepara obreiros para a seara, e obreiros que já têm uma convicção, ele já está ensinado, ele está preparado para trabalhar na obra do Senhor. Que a igreja contemporânea, a igreja da atualidade, tenha a mesma visão que estes irmãos tiveram na época deles, que eles trabalharam por esta igreja e fizeram o melhor naquela época. Façamos o melhor nos dias de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Uma excelente aula na presença do Senhor Jesus Cristo e que Deus capacite cada vez mais para ministrar a palavra de Deus. Amém.